certo? O Uhum. Arthur já pode gravar também. Então, ok, iniciamos a entrevista hoje com William Bauer, né? William Bauer Baum. É isso, William? Isso. Então, eu sou Neila Prestes, né? Esse é o Arthur e a gente começa agora o processo, então, de registro. Hoje é dia 19 de 11 de 2020 e esta é a entrevista concedida por William Bauer Bom, de Cachoeira, no Rio Grande do Sul, de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Estudante do curso de Física, bacharelado da URGS, para os pesquisadores Neila Prestes de Araújo, mestre em História pela Universidade, e Arthur Harder Reis, graduando em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, de Porto Alegre, para o projeto documentando a experiência do Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Certo? William, agora eu vou ler o termo de esclarecimento que a gente já tinha te encaminhado, tá? Tá. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Não tem problema. Tá certo. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim, autorizo. Você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Sim. Certo. Então agora a Neila Certo, vai William. começar com as primeiras perguntas. William, nós gostaríamos, né, que você começasse se apresentando e explicando um pouco por que você decidiu participar dessa, desse momento, né, e também como você pensa essa colaboração, né, qual é o ímpeto que você busca realizar dentro desse processo. Bom, meu nome é William e eu acho que as pessoas precisam falar sobre isso que está acontecendo realmente a ideia desse arquivo é muito importante, eu acho, porque é algo bem único, assim, que a humanidade não passava pelo menos há 100 anos, então a gente hoje tem essa estrutura, essa possibilidade de ter mais conhecimento sobre como as pessoas reagem, né, a esse isolamento social. E realmente tem
assim, tem várias reações, né? Mas na média tem muita coisa em comum, então acho que isso é interessante ser estudado e por isso eu acho interessante esse tipo de entrevista para que seja bem estudado. E, enfim, colaboração aí para a gente pensar, mas aí eu posso não aceitar, mas o outro vai aceitar, mas aí se todo mundo pensar assim, ninguém aceita. Então, quanto mais a gente aceitar, melhor, mais dados. Então, eu trabalho com estudo física, sei como é. Então, quanto mais dados, melhor. Então, é isso. Ok. Daí, William, tu podia falar um pouco sobre seu ingresso na URGS, no seu curso, como que foi esse processo? Bom, eu tentava desde... Eu fiz um vestibular em 2013, mas eu ainda não tinha concluído o ensino médio, mas em 2014 já fiz de novo para entrar e não consegui. E eu fiz 3 vestibulares no total, ah, só que os 2 primeiros foi para astrofísica, que era o curso que inicialmente eu queria. E depois eu vi que pela densidade era mais fácil entrar pela licenciatura e posteriormente se trocar. Então foi que eu pensei em fazer. Eu fiz, né, em 2015 assim. E aí também a minha nota acabou melhorando também pela experiência do vestibular, já estudando mais também. Ah, bom, aí eu entrei na segunda etapa na física licenciatura noturno e foi bom também porque eu trabalhava, então era assim, era melhor que a questão do horário, não precisava largar o estágio que eu fazia. Então, mas assim, o meu desempenho no primeiro semestre não foi muito bom justamente por não ter tempo de estudar. E eu comecei a notar que realmente eu tinha que dedicar mais ao curso. E então eu saí da onde eu trabalhava e fui pegar uma bolsa na URGS mesmo. E desde o final de 2015 ali, que foi, eu entrei no meio de 2015. Desde o final de 2015 eu sempre faço bolsas administrativas ali aqui na URGS, aqui próximo ao Campus do Vale, para ter uma renda de apoio, né? E continuar o curso. E, eu acho que é isso, assim, como eu entrei, foi isso. No início foi um pouco mais complicado de assim, em questão de dificuldade mesmo com o curso. Muita coisa que a princípio a gente teria ter visto no ensino médio, ou não tinha sido visto, então para mim foi novidade, foi um percalço, assim. Hoje, dos que entraram comigo, mais da metade não estão mais no curso, saíram, e isso é bem complicado, porque a gente desmotiva um pouco também, né? De, assim, por um lado a gente, não, então realmente é uma coisa que eu gosto, estou aqui, mas é triste, assim, porque muita gente que entra contigo já está em outro lugar, enfim. Mas aí eu fiz outros colegas de curso e que estão aí comigo e enfim, é mais ou menos por aí. William, tu poderia nos dizer se alguém da tua família, tu mesmo, ou algum conhecido, passou pelo processo de contágio do novo coronavírus? Qual foi essa tua inserção aí nesse novo processo de isolamento e essa relação possível de contágio? Felizmente não, ainda, né? Felizmente não, eu espero que
que não, né, até o final, mas, enfim, a gente já trabalha com essa possibilidade, né. Meu pai, ele é marceneiro, então ele trabalha boa parte em casa para fazer o serviço, mas ele tem que fazer os lançamentos, né, sair, então acaba tendo risco, né, o maior risco eu acho que é o dele. E minha mãe, ela já é aposentada, então está em casa. Meu irmão, né, na escola tem 15 anos, também só está em casa, então o risco é maior dele, assim. Mas a gente se preocupa, né, por assim, a gente até acha, no início eu era bem crítico, assim, para eles se cuidarem, usar máscara, nem que fosse alguém lá em casa para falar com eles, assim, nem que fosse um conhecido, não importa, assim, porque o vírus não vê isso, assim, tipo, a gente... e eles são, assim, eu tento mostrar para eles, porque no início eles meio que não estavam muito aí para pandemia, no início, assim, eles estavam, bem no início, né? Mas como eu fui mostrando para eles, eles foram acompanhando as notícias, aí hoje eles levam tão ou mais a sério, sabe, do que eu mesmo. E isso é bom, eu fico feliz, né? Porque eles meus pais já têm na casa dos próximos 60 anos, então isso já é próximo, né, do grupo de risco. Meu irmão já teve pneumonia, então não sei quanto isso pode facilitar de um agravamento, se ele for pegar, então tudo isso eu fico feliz que eles estão se cuidando. Mas é isso. Amigos e colegas, ou vizinhos, você passou pela experiência de ter a notícia de alguém com coronavírus? Também não, porque os meus colegas bom, vizinhos considerados assim do lado ou próximos Próximos, na verdade, né? Alguma sim, notícia de alguém que você conhecia que ou veio a óbito ou passou pelo processo, né, sim. de contágio. Bom, teve, na verdade, lembrando aqui, teve próximo da minha casa, inclusive, uma senhora que na época eu estava procurando fazer vacina pro meu gato, eu ia levar nela, e aí ela, antes de eu ir lá, ela pegou Covid e a família inteira ficou em isolamento. Isso, depois houve alguns relatos, assim, de vizinhos mais próximos ainda, ah, e teve um familiar mais a parte do meu pai, um tio, parece, que é um tio, assim, que tem mais distante, assim, não tem muito contato, mas que, que veio a óbito por conta do Covid. Agora, eu não estou lembrando exatamente qual o grau de parentesco, mas eu acho que é um tio. E, assim, até agora é o que a gente sabe, né? Eu tenho uns avós também, já tem. Meu avô vai fazer 90 esse ano e minha avó 85, mais ou menos. Então eles estão, os dois moram sozinhos e a gente até tem esse medo de ir visitar eles, né? Enfim, a gente sabe que isolamento é ruim, né, para todo mundo, mas a gente tenta ao máximo quando vai sempre de máscara, com distanciamento ainda. E enfim, a gente se preocupa porque no início, eles estavam mais despreocupados, assim, não estavam muito saindo com máscara, essas coisas, ou estavam saindo muito, agora acho que eles estão um pouco mais conscientes. Assim. Daí, William, tu falou do isolamento da sua família agora, e em Uhum. especial como que foi o seu? Se com o passar da pandemia foi afrouxando, ou tu conseguiu manter, assim, a mesma ordem de isolamento? Como que foi para ti? Ah, eu desde março, eu tava morando aqui em Viamão, e
então as aulas pararam, então eu decidi, quando a minha colega voltou para a cidade dela, eu também voltei para mim e meus pais, e para a gente esperar o que ia acontecer, né? Quanto tempo ia durar, a gente não sabia nada, né? Então, eu fiquei em isolamento lá até, acho que até, um mês atrás, um mês e meio, mais ou menos. E eu decidi vir para cá, assim, até por a gente não sabia ainda o calendário do próximo semestre. Eu não sabia se a minha colega ia voltar mesmo, porque ela estava continuando dividindo aqui comigo, mas não estava aqui, então eu fiquei com essa dúvida, assim, e bom, eu tô precisando, tô pagando lá e não tô usando, então eu vou lá e aí eu vou aproveitar para ficar um pouco mais sozinho, assim, para estudar, mais um pouco mais de foco. Acho que foi mais por isso que eu voltei. E é isso aí. Aqui eu continuo no mesmo esquema, assim, de não sair, ficar isolado. Eu só converso com as vizinhas aqui ao lado, mas com distanciamento. Só... Desculpe. Alérgico. Então, acho que é isso. Eu ainda, desde março, mais ou menos, nesse final de março, né, pelo menos, nesse isolamento. Essa foi a principal mudança na sua rotina com o início da pandemia? Ou existe uma outra, algo que alterou de fato dentro do seu cotidiano? Não, com certeza foi, porque eu até nem gostava muito de estudar em casa. Eu trabalho, além de fazer as aulas né, presenciais, também trabalhava ali, então sempre tinha esse deslocamento, enfim, esse convívio com muitas pessoas, e foi mesmo foi o maior, sem dúvida, foi o maior baque, assim, disso. Por mais que no meu curso a maior parte das cadeiras assim pode ser teórica, né? Assim, é teórica, mas pode ser online, mas tem a falta do contato do pós-aula ali, ou de às vezes tirar a dúvida um aluno com outro, um colega com outro, e agora por mais que a gente possa fazer também online, mas é difícil porque é diferente, né? Tu teria que chamar as pessoas para fazer isso, e às vezes tu pensa que pode atrapalhar, enfim. É, é bem diferente quando tu tá presencialmente, né? Então, foi com certeza o maior, esse foi o maior, maior diferença, assim. Como você poderia. Desculpa, Arthur. Eu Pode queria seguir. só é, pensar nessa questão da tua rotina. Como foi? Você comentou um pouco que no começo teus pais eram mais flexíveis, não levavam tanto a sério, você que estava mais sério. Então, pensando nisso, durante esse processo, nesses meses, né, nessa relação linear, como foi a adesão dos teus familiares, com um processo mais de conscientização e agora com a abertura? Como está sendo, como tu vê essa qual é a tua percepção sobre esse processo teu e dos familiares em relação a essas diversas etapas da pandemia? Ah, em relação aos familiares, assim, tios, a primos, que antes eu tinha mais contato, na verdade, assim, um pouco antes da pandemia, por coincidência, assim, teve uma discussão na família e a família ficou um pouco afastada, assim. Então, a gente sabe pouco, assim, sobre como eles estão lidando com a pandemia. Tem um tio que eu lembro minha mãe
falar, assim, que foi falar com ele e que ele chamou, assim, como, né, como já foi falado por outra pessoa, que é uma gripezinha que ia passar logo, que é normal, sabe? E que ano que vem ia ter outra, sabe? Uma coisa assim. Ele não estava, realmente não estava entendendo, né? Mas isso foi bem mais pro início, assim, lá para maio, eu acho. E acredito, né, que, sim, por percepção de outras que eu sei que ele vai visitar meus avós e eu pergunto para meus avós se eles vão de máscara e eles vão. Então eu não sei assim se eles estão eles mesmos em casa sendo conscientes, mas pelo menos quando vão ver meus avós eles vão protegidos. Então, enfim, eu não sei muito assim sobre quem mais assim tá buscando. A gente, por conta desse afastamento que a gente teve, né, da família um pouco antes, que não tem a ver com a pandemia. Daí, William, voltando na questão anterior que tinha falado do curso, né, de Uhum. talvez ter algumas disciplinas mais teóricas online que seria possível, como que afetou, assim, para ti essa adaptação ao ERE? Você adquirir uma rotina de estudos diferente? Seu desempenho, tu acha que está sendo o mesmo? Como que foi, assim, esse processo do ensino remoto emergencial para ti? Bom, foi bem assim, eu primeiro que eu fiquei bem ansioso, né, pela retomada, porque eu não esperava que ia ser tão demorado, né? Esse tempo até agosto voltar às aulas, eu fiquei assim, eu até consegui estudar por conta, né, para continuar, né, para não ficar parado. Ah, mesmo assim com aquela ansiedade de o que que vai acontecer, como é que vai ser, sabe? E achei muito demorado o processo. Enfim, mas quando voltou, foi assim, eu já tinha voltado uma cadeira no estudo de física, voltou um pouco mais cedo do que a URGS em geral. Então, e as aulas eram assíncronas. Aliás, síncronas, perdão. Então, tinha um horário ainda da aula, né? Porém, era acabou sendo, eu achei que ia ser muito similar assim, mas acabou sendo bem diferente porque é uma cadeira um pouco mais, é um pouco prática também, bastante prática na verdade, que é de programação. Então também precisava assim de apoio de colegas, do professor, de monitoria, né? E teve assim esse apoio, mas mas de novo, né? É diferente porque tu vai, assim, as aulas geralmente iam quase até o horário final, né? E a gente, nem sempre a gente estava confortável de chamar no microfone, interromper o professor, né? Porque ele está ali apresentando, está ali escrevendo numa tela e digital enfim, a gente fica, não é mesmo a mesma, não tinha a mesma coragem de interromper a aula do que presencialmente, né? Não sei se é bem a coragem, mas o mesmo conforto, assim, de fazer isso. Então, uh, essa cadeira em específico, uh, eu eu não sei ainda o que vai acontecer, porque as aulas já terminaram, já foi entregue notas para a maioria, assim. Mas eu tinha ficado em exame e o professor, ele, ele ficou com um problema na coluna, enfim, não conseguiu terminar a correção. Aí eu tô esperando, né, o resultado e isso assim, se fosse no normal a gente ia atrás dele, né, às vezes presencialmente mesmo. Então tem esses, assim, a gente não tem outro meio de comunicação senão e-mail ou o Moodle. Antes a gente tinha até telefone da sala dele, né? Então
agora não tem isso. Enfim, as outras cadeiras são mais, tem uma que é bem tipo EAD mesmo, ela já era desse tipo, então é mais tranquila, assim, já estava mais preparada para isso, que é a probabilidade estatística. E a outra foi bem preparada até, que é equações diferenciais, que foi gravada e disponibilizada no YouTube as aulas. E tem fóruns, né, de dúvida, e tem aulas de dúvidas também durante a semana, então acho que conseguiram se adaptar bem ali o Instituto de Matemática. Mas enfim, o meu desempenho, como agora é mais autônomo ainda, né, a gente precisa assim mais de nós mesmos. Como as aulas, essas outras aulas, elas são gravadas, elas não têm um horário fixo. Então, eu não sei dizer ainda se é a mesma coisa meu desempenho do que antes. Depende do tipo, talvez, da disciplina. Eu ainda não sei dizer. Certo. William, pensando agora nas questões de uma vida prática, né? Quais foram os impactos econômicos da pandemia e do isolamento para você, para sua família, né? Tu pode, então, pensar, refletir um pouco conosco sobre isso? Sim. Bom, lá em casa, a principal renda vem do meu pai, que é marceneiro, né? E a gente achou que ia ter bastante, assim, no início que ia ser mais complicado, estava se preparando, mas, em geral, não teve tanto impacto para ele, porque a gente começou a notar que, né, um tipo bem comum, assim, que as pessoas estavam em casa e precisando dos móveis funcionando, ou precisando de mais móveis, ou de uma janela que todo dia tu tem que abrir, vai ficar ali, vai fazer o home office, assim, tem que estar funcionando as coisas. Então, ele até, assim, não sentiu, né, financeiramente, assim, não sentiu os serviços dele diminuírem, assim. E isso foi bom, né? Pra gente, nos tranquilizou, porque a gente estava bem apavorado de como ia ficar, né? Porque minha mãe é aposentada, recebe um salário, e eu bolsista, né? E tem meu irmão que ainda não trabalhava, ainda não trabalha. Então, enfim, foi nesse sentido para nós a gente deu sorte do serviço que o meu pai faz não foi atingido, né? Mas assim, para mim particularmente, eu vim para cá para Viamão e eu pensava assim, como é que eu ia sustentar justamente aqui, né? Agora eu vou ter que entregar o apartamento aqui, que não era a ideia era continuar aqui, para ter um local melhor de estudo, assim, mais tranquilo, porque, bom, como tá todo mundo em casa lá, né? E meu pai é marceneiro também, tem às vezes a maquinaria trabalhando lá, então tudo isso foi o motivo de eu querer voltar e ficar aqui. Mas como agora minha colega acabou desistindo e tendo que sair por saber que pelo menos até maio a gente vai ter aulas online, e eu também não posso ficar pagando sozinho, então até poderia procurar outra pessoa, mas eu pensei assim, ano que vem a gente não sabe exatamente como vai ser, então seria mais o único jeito assim era eu entregar aqui e aguardar e guardar também o que eu puder guardar financeiramente assim para possíveis urgências. E daí, William, nessa linha aí dos impactos econômicos, você ou alguém da sua família solicitou auxílio emergencial ou até mesmo o auxílio da URGS que ela ofereceu durante a pandemia? Como que foi? Sim, sim. E foi bem importante o auxílio. Meu pai pediu,
e eu também. No início eu achava que, como eu já tinha solicitado e ia receber o auxílio da URGS, não, foi o inverso, perdão. Eu pedi auxílio emergencial e do governo e depois o da URGS, mas eu perguntei se eu podia ter os dois e sim, e foi bem importante, né, para manutenção, né, da minha rotina de estudos, assim. Ah, porque também acho que se não fosse isso, eu não poderia ter pensado em vir para cá, né? Se não fosse esse tempo de um mês foi bem importante, assim, de ter dado mais foco aqui, porque, como eu disse lá, é bom, assim, mas tem momentos bem aleatórios de muito barulho, assim, que eu não tenho como também não é uma questão nem de conversa, é uma questão de trabalho do meu pai, não tem o que fazer, né? Então, enfim, foi bem importante esses auxílios, ah, e justamente porque o auxílio emergencial do governo vai acabar, está acabando, a gente não sabe se vai voltar, se vai continuar. Eu decidi entregar aqui, né, para ter ficar um pouco mais livre e um pouco tentar até mesmo guardar, se possível, né? Porque sempre foi ali, bem certinho, né? O, mesmo com os auxílios. E, sim, meu pai, ele continuou, mas assim, ele nunca foi de ganhar muito bem, assim, então. E outra mesmo assim, na área dele tem muita imprevisibilidade, né? Mesmo, já é normal, assim, independente da pandemia, que tem hora um mês ele ganha razoavelmente bem, outro mês ele ganha muito mal, então você tem que sempre manejar isso, né? Então, é mais um motivo também de eu voltar para lá e reduzir os custos. William, pensando no trânsito, né, na sua vida, da, da relação das comunidades que você transita, tanto em Viamão, né, onde você tem um apartamento para poder estudar próximo ao campus, quanto em Cachoeirinha, que é a casa dos seus pais, você percebeu assim a adesão dos seus vizinhos ao isolamento? A adesão mudou ao longo do tempo? Agora com essa flexibilização alterou alguma coisa? Como você pode nos relatar um pouco da sua observação sobre esse processo? Ah, bom, assim, teve alguns casos assim que assim, os vizinhos tentam até aqui eu vejo assim, infelizmente eu achei que devia ver pelo menos 95% das pessoas de máscara, mas acho que talvez chegue a metade ou nem isso, né, na rua. Então, aqui em Viamão, eu acho que pelo menos aqui na região, é, as pessoas não estão muito preocupadas, assim. Mesmo que o município, eu tenho visto, sempre acompanhado os dados e agora faz tempo que eu não acompanho, mas eu lembro que no início não tinha muitos testes aqui. Mesmo assim, dos municípios aqui da região metropolitana era o mais mortal, assim, né? E eu lembro que nesse pico as pessoas começaram a se preocupar mais, que eu via, por exemplo, no mercadinho aqui próximo, o dono não estava de máscara. Aí, quando começou a piorar a situação, ele de certo ouviu falar de alguém próximo que morreu, estava mal, aí já começou a ficar de máscara. Então as pessoas começaram a conscientizar justamente por saber a situação aqui local, né? E em Cachoeirinha, acho que no mesmo sentido, mas acho que lá parece que no início o pessoal estava um pouco mais consciente. Fora, assim, pessoas que realmente eu não esperava. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que a família é da saúde, assim, de enfermeiras, e assim, antes da pandemia era comum ter festas ali,
Então a gente pensava que não ia ter mais, mas mesmo durante a quarentena teve, e a gente ficou bem chocado, assim, né, por conta de serem da saúde. E, enfim, e também tem outros casos, assim, de eu, eu tava conversando com uma menina que eu conheci e ela disse que ia numa festa. Aí eu, nossa, como assim? Que festa? Assim, onde? Aí, não, é uma festa clandestina mesmo. Aí, enfim, eu achava assim que pelo menos as pessoas que assim, eu achava isso muito, eu achei muito estranho isso, porque, enfim, eu não esperava esse tipo de coisa. Aí já, primeiro que a pessoa começa a ter medo, né? Segundo que a pessoa não tem consciência e já até quebra qualquer tipo de clima. Então, acho que é isso que eu sei, assim. Daí, nesse sentido, como que tu acha, assim, que foi afetado suas relações de amizade, familiares, durante a pandemia, durante o isolamento, né? Como que foi Uhum. para ti, assim? Bom, até uns 2 meses atrás eu namorava, só que a gente não se via mais no início, assim, justamente até o final agora, na verdade, a gente evitava se ver com frequência, pelo menos assim, se a gente se visse, a gente esperava pelo menos 15 dias para ver se estava tudo bem, se a gente não tinha sintomas e nada. Mesmo assim, eu ia lá e eu ia de máscara, e então ela mora perto dos avós, que já têm mais idade, então por isso esse cuidado também. Ah, mas aí, enfim, por conta do isolamento, a gente ficou sem se ver, né? Então a gente começou a discutir a relação e viu que não era. Enfim, uma coisa que eu acho que a pandemia meio que ajudou a gente a observar. A gente continua amigo, não foi um término ruim, assim, foi bem tranquilo, mas que também é sentido, né? Por mais que a gente se conversava todo dia, né? E agora tenta não conversar tanto para, né, para processar isso tudo. Então, é, é diferente porque se fosse no normal, talvez a gente se visse, né, com alguma frequência, enfim, poderia sair para conversar, mas aí agora foi tudo assim, né? Tudo à distância, mas enfim, pode ter sido também não é a causa, mas assim a- como a gente estava distante mesmo, a gente notou que talvez que a gente não se sentiu incomodado em relação a isso, entendeu? Então a gente notou que talvez seria melhor assim. Enfim, e a questão de amizades também. Eu sinto bastante porque ali na física tinha muitos amigos ali, alguns que entraram, pelo menos um assim que entrou comigo que ainda está no curso e outros que ao longo do tempo foram entrando e foram sendo colegas. E a gente tem um grupo, né, de WhatsApp para conversar ali, mas é claro que não é a mesma coisa, a gente se via todos os dias e tomava café juntos, enfim, é bem diferente, assim, mais afastado, mas a gente tenta se adequar, assim, alguns já vão se formar, a gente fica com aquele medo de, vai se formar ou vai pegar uma bolsa fora, e, enfim, quando é que a gente vai se ver daí? Ou, ou que iam até se formar e ter uma formatura no salão de atos e não vai ter, esse tipo de coisa. E é isso. Como tu percebe, William, dentro dessa dinâmica, né, como isso afetou o teu psicológico, como isso afetou psicologicamente as relações que tu tinha, né? Aí pensando tanto na tua namorada, né, na pessoa com quem tu estava estabelecendo uma relação, quanto se perceber sozinho, né, e distante dos teus amigos, como isso afeta o teu psicológico?
Bom, assim, eu acho que mais no início, eu não sei, na verdade no início não, no início era uma sensação de férias, assim, que ainda não tinha nada definido, então era como se fosse férias, assim. Então a gente conversava, assim, online, mas não tinha essa percepção, assim, de que, poxa, realmente a gente vai ficar meses, talvez mais de ano, estudando separado, né, estudando de longe. E ao longo do tempo, assim, quando foi se concretizando isso, aí para mim foi ficando mais complicado aceitar isso, né? E até hoje na verdade, mas a gente tenta encurtar, assim, de vez em quando, até já foi feito alguns eventos online que a gente faz para minimizar esse espaço, né? Ah, jogos, assim, online, essas coisas, para a gente continuar tendo um pouco de contato, né? E, enfim, em relação, por exemplo, a minha ex-namorada, foi como eu disse antes, assim, meio que a gente até se via, mas a gente chegou a ficar 2 meses sem se ver, né? E eu tenho, por exemplo, um casal de colegas que eles estão, eu não sei, acho que se viram uma vez durante toda essa pandemia, porque assim os pais dela são mais idosos, assim, já, então eles preferiram não arriscar, né? Mas assim, em geral, eu via mesmo as pessoas se cuidando e tendo assim consciência, né, de tudo, mas que os casais, namorados, eles se viam com uma frequência maior, assim, ficavam uns dias na casa um do outro, essas coisas. Então foi um motivo de eu ter visto isso tá diferente no meu caso, porque assim, ni- a gente se cuidava, ela ficava na casa dela, ficava na minha, então a gente poderia, assim, de vez em quando, no caso, vir aqui, onde tava morando sozinho, a gente ficar aqui um tempo, coisa assim, mas aí eu notava que, né, que não tinha essa muita pretensão da parte dela, então foi aí que a gente começou a notar que talvez não era para continuar mesmo, né? E, enfim, aí a gente decidiu ficar só amigo e E eu acho que é isso, assim, que essa mudança teve, né? Eu acho que é isso. E a gente tenta minimizar com essas conexões online, assim. Enfim, até a gente, por exemplo, eu tenho uma colega aqui que mora aqui também, aqui perto, só que ela tá morando sozinha. E como tá todo mundo se cuidando, eu até, assim, a gente pensa até em, bom, vamos, então tomar uma cerveja, sei lá, mas a gente também, por outro lado, pensa que pode ser que nenhum esteja com sintoma, mas está transmitindo, né? Então a gente fica sempre com o pé atrás. E ainda mais assim que a gente que é da física aqui, a gente está sempre ligado nessas coisas, né? Não é biologia, mas a gente está sempre ligado nos artigos que está saindo, sempre nas últimas informações. E então a gente tem bastante consciência, né? Então, mesmo se a gente quiser arriscar, a gente não consegue, porque a gente vai lembrar desses riscos assim que pode acontecer e vai acabar não furando a quarentena. Daí, William, tu já falou pra gente um pouquinho sobre a sua rotina de estudo, que alterou, sobre o ensino Uhum, remoto emergencial, mas uhum. quantas condições de acesso, até de equipamento, de internet, foram suficientes para tu conseguir acompanhar as aulas? Como que foi? Sim, sim, eu felizmente, antes de entrar na URGS, eu
eu trabalhei, acho que praticamente 2 anos, assim, não, foi 2 anos num estágio, que aí eu peguei, tinha parcelado um computador muito bom para a época, e não, assim, até pensava futuramente continuar usando, né, para a faculdade, já pensava nisso, mas não esperava o quão isso realmente ia ser importante, né, até hoje. Já faz 8, 9 anos que eu tenho esse computador e ainda funciona super bem. Então, enfim, eu não senti tanto nesse sentido. E aí, quando saiu aquele auxílio também do PRAE, eu perguntei se poderia ser um leitor de livros, né, no lugar. E no início eles disseram que não. Aí tudo bem. Porque, assim, o tablet, no caso, ou uma peça para computador poderia ser também, que tem algumas falhinhas, assim. Mas eu acho que o leitor, para mim, também ia ser interessante pelos os próprios livros, né, das cadeiras didáticos, seria interessante ler por ali. Alguns eu não tenho aqui comigo, porque, né, ainda estou na biblioteca, a biblioteca não, na época não tinha previsão de reabertura, nem nesses, agora tá abrindo assim a cada 15 dias, mais ou menos, para entrega e para devolução e para pegar livros, né? Mas na época não tinha isso, então eu perguntei, mas logo depois eles mandaram outro e-mail dizendo que podia, foi repensado e foi visto que podia ser. Então aí eu comprei um leitor e tem sido bem útil, assim, tanto academicamente, porque eu consigo ler artigos, que eu sou também voluntário numa iniciação científica, então é melhor de ler por ali, mais prático, e também até uma questão mais assim, pessoal mesmo, de ler mais, que antes eu não tinha essa, esse interesse, né, tanto por leitura, e agora eu consegui pegar esse hábito, né, e graças a esse equipamento. Mas, enfim, a questão de equipamento, eu felizmente tinha, né, para acompanhar. William, pensando agora da tua perspectiva, né, do teu espaço, lugar de fala, como tu consegue perceber as relações do Estado frente à pandemia, né, e a atuação das autoridades federais, estaduais e municipais quanto à organização e prevenção, ou mesmo combate ao processo que nós estamos vivendo hoje. Bom, em relação ao estado do Rio Grande do Sul, eu acho que o início foi muito bom de toda aquele a questão das bandeiras, né? Enfim, mas eu acho que o governo se deixou muito levar pelos municípios, por não vou aceitar essa bandeira, vamos fazer uma flexibilização. E hoje eu acredito que, em vista do que começou a estar uma bagunça, que a bandeira vermelha não quer dizer mais nada, a bandeira preta nunca se aplicou, sendo que poderia sim ter sido aplicado, só foi, na verdade, foi empurrando, alargando a bandeira vermelha ao máximo para não ter a preta, que seria o lockdown. Então, enfim, eu hoje está refletindo nessa volta, né, nessa segunda onda que a gente está começando, provavelmente, e também na questão federal, realmente nunca teve nenhuma importância assim pro presidente, né, sobre a pandemia até hoje, né? A gente até achava que isso ia mudar com o tempo, mas talvez possivelmente porque ele já tem apego e tá tranquilo, ele tá não tá muito aí.
Então, isso é bem, eu me preocupo bastante, assim, com isso. Na verdade, na questão, que eu tinha, acho que uma questão anterior, eu pensei em falar, eu descobri há pouco tempo que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tô em tratamento, tomo remédios, agora tenho terapia online e, e, bom, e essa questão, assim, dessas informações, assim, os governos não estão fazendo o que deveria ser feito, isso é bem complicado, assim, de assimilar, assim, da gente não se importar com isso, né? Acho que qualquer pessoa ficaria, se importaria, né, com a pessoa que entende o que está acontecendo, se importaria, mas quando a gente tem tipo, um transtorno desses, a gente fica mais assim ainda, né? Não sabe o que vai acontecer logo ali. E, enfim, a questão também municipal, por exemplo, no município de Cachoeirinha, até agora reeleito prefeito tentou, ou na verdade levou a sério a questão na época da cloroquina e queria distribuir para a população. Isso foi bem impactante, assim, porque no início ele estava fazendo as coisas certinhas, isolamento e tudo mais. Só que as empresas, as grandes empresas começaram a apertar, começaram, a gente tem que abrir isso, tem que abrir aquilo, vamos voltar e tal. E aí ele começou nisso, né? E aí veio alguém dizer sobre um remédio que poderia ajudar, ele já gastou dinheiro público com isso. Isso foi bem, bem ruim, assim, para a imagem dele, acredito, porque até ali tava ok, assim, não era bom, mas também não era ruim, tava levando normal, assim. Enfim, e, é isso, assim, em geral, assim, que eu vejo, eu tenho bastante preocupação, eu tenho tentado me manter até um pouco afastado assim das notícias, porque é uma coisa que me incomoda bastante assim. Daí, William, tu mencionou o transtorno. Tu acha que a pandemia, assim, intensificou ou até criou ele, com impacto psicológico, assim? Poderia falar mais, Uhum. sobre isso? Não, eu acho que eu com certeza tinha antes. Eu comecei a fazer esse diagnóstico um pouco antes da pandemia. Perdão. Foi lá para março, e aí teve essa paralisação, e aí eu esperei um pouco para voltar a continuar esse processo diagnóstico, eram oito sessões, e aí eu voltei, tinha que ser presencialmente por conta de alguns testes, então foi adaptado lá o local, então, enfim, consegui fazer e concluí que tinha esse transtorno e também é, crise de pânico também, não lembro o nome exato. Porque assim, eu já tomava remédio para depressão. Só que eu não tinha certeza, assim, nunca tinha feito um diagnóstico desses, assim. Então, fiquei aliviado que não era depressão, mas, por outro lado, era ansiedade, que pode gerar também depressão. Então, é uma coisa que vem de antes, mas que realmente agora, assim, parece que tem se agravado mesmo. Enfim, eu até tenho comido mais ou mais vezes que sem necessidade, né? Que aí a gente vai ganhando peso e vai vendo assim, realmente eu tô mais ansioso, enfim. E essa falta assim, principalmente agora no início quando a gente não sabia quando ia voltar às aulas, era bem complicado. E depois que saiu e não sabia como vai ser o segundo semestre também, eu também fiquei um pouco mais ansioso assim como ia ser, até a função aqui do apartamento, né,
se a minha colega ia voltar aqui para cá, se não ia se entregar, ia tudo isso ia mudar na minha vida, né? Então eu comecei a ficar bem, bem ansioso mesmo. E, e é isso, acho que tem impacto grande, sim, né, no meu problema. William, você tem usado as estruturas da universidade para buscar o NAI, por exemplo, que pode apoiar, ou você está buscando isso fora? Outra coisa que eu queria lhe perguntar junto disso, né, já aproveitando, o que você tem pensado em fazer para buscar uma qualidade de vida, uma resistência maior frente à sua ansiedade? Ah, bom, o NAI, algumas até eles fizeram uma pequena palestra, assim, por Discord na física, que foi bem importante, assim, que abriu para todo mundo o que está acontecendo, né, em relação a, a pandemia, assim, e foi o foco da palestra. Então foi interessante porque acho que até ali estava todo mundo, cada um sentindo o seu, mas não estava discutindo isso em grupo. E foi bem importante, assim, eles terem feito isso. Com a gente ali da física, foi só o pessoal da física, então foi tudo, assim, a gente se sentiu mais acolhido, de certa forma, assim, porque todo mundo podia falar um problema e o outro ia se identificar, né? E, bom, eu recebo o auxílio de saúde mental da PRAI, e então eu busco num instituto que tem um preço mais acessível, um valor acessível, e agora está sendo tudo online, essas sessões, e tem sido muito bom, assim, muito bom, porque agora, depois, principalmente, que eu tive esse diagnóstico certinho, tem sido melhor porque tem feito mais sentido agora, né, porque a gente vai atrás exatamente do problema, né. Até foi uma recomendação, inclusive, dela, que eu já fazia antes, terapia, inclusive ela fez essa recomendação e por questão financeira eu acabei atrasando um pouco, tive que até parar de fazer a terapia por conta disso e esperar ter condições mesmo com auxílio, tem os remédios também, então não podia parar, então esperei um pouquinho e quando consegui fazer, eu fiz e, enfim, eu não sei se eu respondi tudo. Não sei se tem alguma outra coisa. O que você tem feito para buscar uma maior Ah, resistência frente à sua ansiedade, às suas crises de pânico, né? Exercício físico, uhum. meditação. Sim, exercício físico, eu nunca fui muito de fazer exercício parado, né? Então, eu, assim, eu tentei fazer esses exercícios aeróbicos em casa, mas eu não consegui me adaptar. Daí, então, eu vim para cá e eu tinha um bom motivo para fazer caminhadas ou corridas todos os dias, que seria indo até o RU, porque eu vi que tavam, né, ainda estavam dando marmitas e eu ia lá, daqui a dar uns 3 quilômetros, então eu ia buscar caminhando ou correndo e voltava de ônibus. Então, tentei fazer essa rotina, só que foi também interrompida por eu não sabia que eu recebi o auxílio da URGS e não poderia ter o auxílio mais a marmita. Então, esse mês, por exemplo, eu não recebi o auxílio porque eu estava indo buscar a marmita. Então, eu decidi parar porque, enfim, antes até mesmo saber que eu ia voltar para Cachoeirinha para meus pais, eu achei mais importante o auxílio porque aqui eu poderia fazer mais coisas assim, comprar um alimento mais específico para mim. E eu tô focando mais na parte de alimentação. Inclusive, eu teve aquele projeto aquele sorteio, né,
de sessões de nutricionistas, né? Eu não lembro qual é o departamento. Acho que não sei se é do NAI também. Esqueci agora o nome. Mas tenho tido um acompanhamento, né, de uma nutricionista. Já tive umas 4 ou 5 sessões e está sendo bem importante, assim, entender assim como devo como eu me alimentava e será que isso estava certo, estava certo para mim, para o meu corpo, né? Então eu tenho prestado bastante atenção nisso e tentado assim fazer algum tipo de exercício. Agora voltando lá para meus pais, eu quero ver se eu consigo pelo menos fazer corridas também diárias e, meditação também eu tentei uma época, mas acho que eu não peguei o hábito, aí eu dei uma parada, mas é uma coisa que ainda me passa assim de talvez recomeçar assim, porque enfim, pode ser importante, né, visto o problema da tag. De fato, a pandemia tem afetado muita gente. E William, mudando de assunto, tu tem participado de alguma ação de solidariedade? Se sim, a quem se dirige? Sim. Sim, eu tenho um projeto aqui da URGS que é o Reconecta, né? Que que a gente pega doações de pessoas físicas e empresas e de computadores e recondiciona eles, né? Eles não precisam estar funcionando 100%, pode ser que está faltando alguma coisa ali e a gente consegue fazer eles funcionarem. Às vezes não está funcionando mesmo, a gente pega as peças para funcionar em outro computador, as peças que ainda funcionam. Então, notebooks e desktops e telas a gente aceita e vai fazendo essa manutenção. E desde julho, eu acho, eu estou participando e está sendo bem legal, assim, o projeto está funcionando, agora vai virar oficialmente, acho que já é extensão oficial, agora vai ser apresentado em um congresso e tal, tá ficando bem legal, já foram mais de 160 máquinas já distribuídas para quem é beneficiário Prime também. Aí, enfim, até eu poderia, mas assim, não, eu tenho máquina, então não precisa. Tem aliás, todos lá, inclusive todos os que são da oficina são Prime também, então isso é interessante, né, que a gente a gente entende ainda mais, né, quem precisa, né? E é isso, tem sido bem legal. Até foi um motivo de ter vindo para cá também, voltado para cá, porque eu moro a 10 minutos do campus. Então, seria bom, porque é sempre sábado, né? Ou às vezes sexta, que eles se reúnem. E eu já estaria aqui perto, né? Para fazer isso. E, enfim, mas não vou deixar de participar, estando um pouco mais longe, só pegando um ônibus, mas é isso aí. Legal, William. Isso é bem importante mesmo, né? Sim. Agora, pensando, é muito bom realmente que você faça, né, alguma atividade física, que você se adapte, né, e que você tenha essa interação dessa relação de extensão com parte do seu cotidiano mesmo, até por uma questão de se sentir pertencente, né? Quanto à pandemia, assim, como você tem se informado? Quais são os canais que você usa e quais são os canais que você busca não usar para se informar sobre a pandemia? Uh, eu tento sempre me informar por canais assim de informação mais globais, assim, mas tipo que atinjam a maior parte de pessoas, que sejam, enfim, a televisão, rádio, páginas grandes assim de informação, e claro, evitando informação
de simples, simplória, assim, que venha no WhatsApp ou qualquer outra mídia que vinha só apenas um texto sem a referência. Então, para nós, inclusive, da física, a gente entende bastante isso, né? A questão da referência tem que ser, sempre foi importante. Então, para nós é normal, assim, né? Saber disso. Mas, assim, claro que na família acontece muito, né? De receber uma informação, assim, esse tipo de informação duvidosa e assim, é sempre bom estar perto para dizer que, olha, vê a fonte. Às vezes é uma informação que é até interessante se fosse assim, né? Uma informação que é tão, por exemplo, questão, saiu a vacina, tá aí, só que, enfim, uma coisa muito boa que todo mundo quer. Mas aí a gente acaba tem que ser um pouco desagradável e dizer, olha, calma aí, sabe? Vamos ver se é verdade mesmo. Então é isso. Eu tento buscar sempre canais assim que tenham uma fonte confiável de informação e que a gente possa verificar também, né? Daí, nesse sentido, assim, tu até mencionou a vacina. Qual que é a sua expectativa em relação ao futuro? Inclusive a uma possível vacina que vai sair logo. Como que tu Uhum. tá vendo isso? Bom, assim, sendo bem pragmático, né? Porque a gente tenta sempre ser, porque a gente achava assim, de pessoas que diziam que agora, no final do ano, já ia ter e tudo bem. E pode ser que comece, né? Realmente, tá vendo aí um movimento de que São Paulo comece e eu acredito que possa ter mesmo, mas a quantidade é ínfima, né? Perto da população. E, enfim, no início a gente até dizia que talvez até o final do ano boa parte já estaria vacinado, mas aí a coisa não é bem assim. E agora a minha percepção é de que pelo menos assim pelo menos no segundo semestre do ano, talvez por ali já pelo menos parte da população, digo assim, 30% talvez esteja vacinada, porque a gente sabe que a produção da vacina não é também assim tão rápida, né? E além do mais de que uma vacina pode ser melhor do que outra ou mais barata ou com mais barata talvez na aquisição, outra mais barata na manutenção, então tem tudo isso, então e não tem nenhuma 100% agora, então a gente só tudo trabalha com estimativa, então enfim, acho que é isso. Eu estou bem ligado, às vezes a gente fica um pouco desligado para ver se, né, é muita informação, aí a gente acaba até ficando mais esperançoso, né? Tipo, então a gente já vê uma informação de esperança já, opa, então tá, beleza. Só que aí a gente vai um pouco mais atrás, assim, e vê que não é bem assim. Então, tem que manter um pouco a calma, né? Até justamente para não parar de se cuidar, né? Porque, digamos assim, saiu a vacina aí, então tá, agora eu vou pra rua normal e... Não, peraí, calma aí. Então, é esse tipo de coisa. A gente tem que estar sempre ligado a essas informações. Até porque a gente sabe que tem uma distância até que a vacina chegue em todo mundo, né? E também variações do próprio processo do vírus que pode nos surpreender. Então, realmente, né? Nós gostaríamos sempre de ter coisas positivas para contar, né? Mas infelizmente a gente também se distraiu de muitas coisas negativas que estavam acontecendo e agora nós estamos aí tendo que lidar com essa relação de pandemia que é algo profundamente negativo para a humanidade, né? William, eu gostaria de te perguntar se você gostaria de relatar mais alguma coisa que fosse afetivamente, né, que lhe tivesse afetado profundamente e que nos escapou da entrevista
e que, na verdade, faz parte do seu cotidiano, ou é uma memória muito importante do processo e que você gostaria de levantar aqui. Então, se você tem mais alguma coisa para nos dizer que nos escapou. Eu não sei dizer se tem alguma outra coisa. Não sei se tu poderia dar mais algum exemplo, assim. Das dinâmicas do seu cotidiano, você alterou a sua prática de estudo, eu não sei se você fez um processo metódico, não, eu tenho horário agora, além dos horários das cadeiras, quando elas eram sincronizadas, não, agora eu estabeleci uma rotina de cálculo, uma rotina de leitura, uma rotina que me sustente o emocional e a própria construção intelectual. Isso seria, por exemplo, né, aprofundar um pouco mais sobre esse tema, se tu quiser. Ah, tá. É engraçado, assim, para mim que no início da quarentena, de quando a gente não tinha definição das aulas, eu, por conta própria, consegui estabelecer horários bem definidos assim, de estudar em tal horário, de dormir mais cedo, acordar cedo, e eu estava fazendo era uma disciplina que estava no YouTube, estava toda gravada, toda filmada, eu estava fazendo como se fosse uma aula mesmo, né? Para não desconectar, e é uma aula que eu vou ter ainda na faculdade. Então, tava dando tudo certo ali. Eu pensei que, bom, quando voltar às aulas agora, vai ser isso aí, então eu vou conseguir. Só que foi diferente, porque uma aula tinha um horário certinho, as outras não. E uma começou antes e as outras depois. Então, tinha esse desregulamento, assim, que até hoje, assim, eu não peguei, sabe? Eu não consegui me adaptar. Nesse semestre, pelo menos, eu não consegui ter uma rotina tão certa, assim. E eu acredito que agora, no próximo, como vai começar tudo igual, tudo certinho, vai ser um pouco mais fácil, assim, disso acontecer. Mas é isso, eu achei interessante porque assim, eu achava que eu não consegui, não tinha nem a capacidade de ter tanta organização sozinho, assim, quando foi, né, nessa ocasião de antes das aulas. E aí eu fiquei surpreso comigo, né? Foi uma coisa positiva, né? De descoberta, assim, que eu pretendo levar adiante, né? Eu levei um pouco, mas assim, como teve toda essa situação e também outras situações, assim, para mim, né? Envolvendo término de namoro, agora sair daqui do lugar que eu já tinha me adaptado para voltar para meus pais, pelo menos por um tempo, é outro processo, né? E isso meio que deu uma atrapalhada, assim, né? Na minha rotina. Mas, enfim, eu acho que é isso que talvez eu não tinha comentado, que é isso, que eu descobri essa parte, mas, enfim, eu vou tentar implementar melhor isso no próximo semestre. E é isso, e tentar também aproveitar esse tempo que a gente vai ter de, de férias, que até achava que podia ser menor, assim, porque, enfim, tá todo mundo em casa mesmo, o que a gente vai fazer? Sabe? Não achei muito bom quando falaram que ia ser só no final de janeiro, mas eu entendo também o desgaste também dos professores, né, também de assim, ter que alterar todos os planos, assim, eu sei que dá mais trabalho, enfim, vamos tentar agora, talvez, aproveitar mais, né, esse sistema novo que a gente tem, que é o RE emergencial, então, é isso, tentar todo mundo, assim, se adaptar melhor, ter mais eficiência, os professores não se desgastar tanto, né, os alunos aproveitarem melhor, aprenderem mais, enfim, acho que é isso. Eu quero lhe parabenizar assim, por sua resiliência e adaptação no processo, né? Realmente sua história demonstra uma história que deve ser
comum a muitos colegas seus também, né? Principalmente aqueles que são praia, que têm mais dificuldades, que a família também não tem uma estrutura tão mais, digamos que, mais sólida no sentido econômico, né? E quando você expressa toda a sua ansiedade também é uma forma de perceber a partir da sua narrativa que, apesar das incertezas, você se adapta, você é resiliente e você busca reafirmar aí a necessidade também de se perceber, olha, né, eu me surpreendi comigo, eu consegui me adaptar bem e realmente, assim, é muito difícil se adaptar a uma rotina de estudos com horário e eu fico muito feliz por você, William. Obrigado. Eu fico... Daí acho Arthur? que a gente já pode caminhar para o encerramento. Acho que não tem nenhuma questão, né, Neila? Isso. Daí, William, a Não, gente só a queria, princípio. assim como a Neila falou, agradecer a sua colaboração e perguntar se você mantém a autorização que você deu no início da entrevista para a divulgação desse material, com sua identidade, tudo certo? Tudo certo. Perfeito, então. Eu gostaria também de pedir, né, além da confirmação da sua autorização, que você lembre de nos mandar uma foto de Sim. perfil para que a gente possa colocar a identificação da imagem, né, da sua entrevista. E, bom, acho que você precisa de algum prazo para que a gente possa publicar ou você sente a vontade a liberar a publicação assim que possível? Não, não tem prazo nenhum, não. Muito Não. tranquilo. Tranquilo. Então, nós desejamos muito sucesso para você, né? Logo, eu tenho certeza que vai ser possível uma nova adaptação aí nessa relação, apesar de nosso distanciamento ainda não ser tão logo, né, essa mudança, né, ainda se preservar por algum tempo. Eu agradeço muito a sua consciência de manter a sua vida dentro dos limites impostos pelo vírus, né, e cuidado, se cuide mesmo, é importante. E a sua disponibilidade por contar a sua narrativa do cotidiano aí desse período foi muito importante para nós, muito mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Então, a gente vai encerrando. Tenha um bom dia, certo? Obrigado. E tranquilidade e felicidade nos próximos caminhos aí. Igualmente para vocês também. Tudo de bom também. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.